Você não se dá bem com a sua sogra e por conta disso você acha que deve terminar o seu relacionamento? Vamos pensar um pouco agora. Eu tenho muita sorte porque a minha sogra é uma segunda mãe para mim, ela é muito atenciosa, me dá conselhos, ela sempre me tratou muito bem, me ajudou muito em várias questões, adora fazer comida para mim, coisas que eu elogio, ela sempre vai lá e tenta me agradar, fazendo alguma coisa que eu gosto, enfim. Me faz marmitinhas quando eu vou na casa dela, de coisas que ela sabe que eu gosto, até para facilitar o meu dia a dia, para não ter que cozinhar, enfim, é uma mãe mesmo. E eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive problema com o relacionamento com a minha sogra. Entretanto, eu sei que muitas pessoas têm essa questão, principalmente porque muitas mães, né, de homens acabam colocando o filho numa redoma e elas acham que nenhuma mulher é boa o suficiente, que só ela vai saber cuidar do seu filho da melhor jeito, enfim, mimam muito os seus filhos e acabam construindo relações que não deixam o filho ter a sua própria identidade. Então o filho fica muito dependente da mãe. É uma ligação que, é claro, né, super bonito ter um filho que valoriza a mãe. Entretanto, é importante quando esse filho ele é adulto, ele também entenda que agora, a partir do momento que ele tem um relacionamento, que ele sai da casa da mãe dele e ele tem uma esposa ou uma pessoa que ele convive, que é a mulher dele, que ele tem que priorizar essa relação. E é claro que não, isso não quer dizer que ele não precisa ter contato com a mãe, mas que a mulher precisa ser prioridade e que a dinâmica é outra. E muitos homens eles não conseguem cortar esse cordão umbilical. Então a mãe continua sempre influenciando tudo que ele vai fazer, tudo que ele precisa de alguém, ele vai na mãe em vez de conversar com a esposa. E isso não é aquela relação, né, de mães, obviamente, sempre dão conselhos, elas querem nosso melhor, então muitas vezes elas têm uma visão que a gente não tem por ter mais experiência de vida, mas a gente sabe que tem muitas mães que são super protetoras e nisso elas querem dar aquela opinião final, querem interferir em tudo e são tóxicas, não é cuidado, é cuidado em extremo, excessivo e que sempre faz com que a nora se sinta mal, porque acaba também cortando ela da relação. Então, em vez de ser uma relação marido-mulher, vira uma relação marido-mulher e sogra, porque a sogra tá sempre ali metendo o bedelho. E quantos vídeos, né, que a gente vê nas redes sociais de sogra se metendo no meio do chá revelação, de sogra se metendo no meio do casamento quando o marido vai tá ali naquele momento com a esposa de cortarem o bolo, a mãe vai lá e se mete, ou se não, a mãe que se enfia em qualquer situação onde tem uma troca de carinho entre o casal e a mãe se coloca ali no meio. Então a gente vê que tem situações em que são totalmente desconfortáveis e que você vê que a mãe ela tá ali mesmo para mostrar que ei, eu sou a preferida, então você só chegou depois, então sai pra lá. E isso é muito desgastante, né, para quem vive com esse homem, fruto de tanto mimo da mãe, de tanta questão de interferência da mãe. E é importante você conversar com seu parceiro se isso tem realmente acontecido e se isso tem desgastado a sua relação. Então é importante você ser sincera. É claro que você também tem que saber se colocar, porque você não pode esquecer que é mãe do seu parceiro, então você tem que tentar conversar de uma forma não de ataque, de falar, nossa, aquela mulher é uma bruxa. Não, saiba conversar, saiba se expressar, né, com educação, colocando os pontos, mas de forma calma, mesmo que eu sei que isso estressa, que esse tipo de situação deve ser bem complicada, mas procure pensar nas palavras antes de levar isso para o seu parceiro, para que ao invés de ser uma conversa, de você apontar, acabe virando uma briga ainda maior. E se depois dessa conversa clara, que você expressar os seus pontos, falar o que a sua sogra tem interferido, o quanto você se sente mal com essa interferência, como você se sente mal quando ele não corta esse tipo de interferência e continua alimentando essa mãe para que ela continue tendo esse tipo de comportamento, é importante você dar um tempo e observar.
Se você verificar que esse parceiro, ele continua tendo as mesmas atitudes, que ele não muda, que ele ainda assim vai continuar dando preferência para a mãe, é importante você também saber que tem homens que sempre vão ser os queridinhos da mamãe, que sempre vão viver aquela síndrome de Peter Pan, que nunca vão crescer, nunca vão ter responsabilidade, eles vão adquirir mais idade, mas não vão ter maturidade, porque questão de idade, obviamente, não é relacionado à maturidade. Então, se você verificar que essa pessoa não segue, não tem comprometimento com a sua relação e prefere sempre ir para casa da mãe em momentos importantes que você gostaria de que ele te buscasse, sempre coloca ali a mãe num pedestal e você sempre fica de escanteio, é importante você não ficar tentando mudar aquela pessoa, porque tem homens que eles não vão mudar, que eles vão sempre agir dessa forma. E tem muitos homens que usam aquele discurso, né? Ah, mãe só tem uma, amor de mãe, só mãe de amor de mãe. E eu sei, eu entendo, né, que a nossa mãe tem um papel muito importante. Eu amo a minha mãe, ela é muito importante. Mas a partir de um momento que você cresce e que você sai da casa dos teus pais, você tem que assumir responsabilidade pela sua vida e dividir com o seu cônjuge, com o seu parceiro, as coisas do dia a dia. Então vocês têm que ter uma relação de parceria e entender que agora você tem uma nova vida, que você chegou numa nova fase e que você precisa compartilhar isso com quem está do seu lado. É muito chato, né? Quando a gente vive numa relação onde a gente vê que a gente só está ali como um mero espectador, mas que tudo o seu cônjuge procura a mãe dele, e isso também serve, né, para mulheres também que não conseguem cortar o cordão umbilical e também ficam sempre indo na casa da mãe para resolver tudo, né? Em vez de conversar com o parceiro, não. É a mãe que sempre vai estar ali para resolver os problemas. E você tem que entender que quando você entra na vida adulta, você precisa ser responsável, né, pela sua vida, pelas suas decisões. É claro que você pode pedir conselhos, mas a decisão é sua. Você que tem que gerir a sua vida, você que tem que gerir os seus problemas, tentar encontrar soluções para esses problemas. E se você é casado ou se você mora com alguém, você precisa dividir isso e compartilhar com a pessoa que está com você. Então é importante a gente refletir melhor de como que a gente tem buscado a nossa mãe para resolver nossos conflitos, tanto questão pode ser financeira, pode ser questões de briga, às vezes até entre casal, que o marido coloca, já conta tudo para a mãe, e aí é claro, né, que a mãe vai ter aquela questão de defender o seu filho, né? E aí gera toda aquela questão de da mãe começar a tratar mal a nora, de começar a falar pro filho separar da nora. Tem sogras até que às vezes começa a provocar a nora e às vezes começa a querer trazer uma relação que o filho teve no passado e começa, não, porque fulano era melhor, porque fulano era não sei o quê. E isso é péssimo, né? Isso estraga a questão de convivência, isso estraga como a gente se sente, a nossa autoestima. Então, se o seu parceiro, ele não colocou a mãe dele no lugar dela de mãe, mas que você, a partir do momento que vocês escolheram uma relação, que vocês escolheram viver juntos, que você é a prioridade, se você não vê o movimento do seu cônjuge, da pessoa que você está, em fazer valer isso, que você é a prioridade e que as coisas precisam ser divididas com você, e você não vê que ele corta esse tipo de comportamento da sua sogra, não dá para também ficar vivendo com uma pessoa que não sabe colocar limites na sua mãe, porque sempre vai ser assim, sempre vai gerar essa discussão. Tem muitos filhos que não querem nem sair da casa da mãe, e aí piora mais ainda, né? Porque vocês vivendo no mesmo ambiente, a relação fica ainda mais pesada, mais complicada. Então, se não tem um movimento de mudança dele, saia dessa relação e pare de se desgastar, porque você vai viver sempre nesse ciclo e quando o parceiro não corta, você também não consegue cortar, né, esse tipo de comportamento, porque acaba gerando briga, acaba gerando uma situação difícil. Então é importante você sair desse relacionamento. É claro que você pode tentar, né, conversar com ela, explicar os seus pontos, o porquê que você se chateia com isso, né? É importante você, né, ver se seu parceiro não tem essa atitude, você pode até mesmo tentar ter esse diálogo. Entretanto, isso eu acho que
caberia mais ao filho do que você como nora, né? Então, eu particularmente, eu não teria esse tipo de comportamento, que eu acho que é desgastar mais ainda a relação, porque geralmente mães que agem dessa forma, né, elas não têm abertura para que a nora converse esse tipo de coisa e aí vai se sentir ofendida, vai se sentir atacada pela nora por ela ter pontuado isso, então acho que isso vai piorar ainda mais a situação. Por isso, muitas vezes o rompimento é melhor, porque você deixa aquele homem que não quer crescer, que não quer evoluir, que quer ficar sempre embaixo da saia da mãe e vai procurar alguém que esteja mais de acordo com aquilo que você espera de um homem, né? Que seja um homem maduro e que te proporcione uma vida mais tranquila. Porque, né, muitas mulheres às vezes saem de casa justamente porque acaba tendo uma relação conturbada com a mãe e com o pai, e aí você vai querer ter um lar tranquilo, construir uma vida diferente com seu parceiro, mas tem lá sempre a sogra pentelhando. Então, não deixe que essa relação com a sua sogra acabe prejudicando o seu emocional. Se você vê que seu parceiro não consegue estabelecer limites, estabeleça você e saia dessa relação, porque o mais importante é você se cuidar emocionalmente e se distanciar de tipo de pessoas assim que não buscam o amadurecimento.